Olá, meu nome é Anand Rao e hoje eu estou com duas pessoas muito especiais para mim. Uma é Júlio Almada, que é querido parceiro de músicas antigas, feitas anos atrás, sabe? Muito um escritor de escola. E o Daniel Cardoso, que é uma figura ótima. Ele organizou um grupo de WhatsApp sobre filosofia e o bicho está sofrendo muito, viu, para organizar esse grupo. Então vamos lá, gente. Eu vou mostrar, vou compartilhar a tela do meu computador primeiro, tá? Para mostrar um pouco para vocês sobre as plataformas que a entrevista vai sair. Cultura Alternativa existe há cerca de 10 anos. Tá? Aqui é a página principal, temos a editoria de turismo, geral, literatura, música, artes cênicas, artes plásticas. Quando você digita Cultura Alternativa no Google, nós somos o número 1 aqui no Google Brasil, frente a 287 milhões de resultados. Por que eu frisei Google Brasil? Porque o Júlio Almada ele está morando fora do Brasil. Tá? Então, talvez no país que ele esteja morando, cultura não esteja em primeiro plano. E TV Cultura Alternativa. No Brasil, 111 milhões de resultados, somos número 1. Aqui, ó, se você digitar no buscador do Facebook, está aqui, Portal Cultura Alternativa. É a página do Cultura Alternativa, quem administra a Agnes Adusumilli. Temos 15 mil por aí seguidores. E aqui é o Cultura Alternativa no Instagram, com 13 mil seguidores e vários posts. Interrompo o compartilhamento de tela e eu já combinei com os amigos que eles têm 2 minutos para a gente falar de cada tema. No final, cada um vai ter... existe uma pergunta padrão, que é cada um falar da sua obra, e cada um tem 3 minutos para falar o que desejar. Tá? Então, deixa eu marcar o meu tempo aqui, para me apresentar. Tá? Meu nome é Anand Rao, eu estou há 42 anos na arte e cultura, já publiquei vários livros, vários CDs, já editei o jornal Navegos com o Renato Russo, com a Cássia Eller, enfim, faço várias coisas há muito tempo, sabe? E você do canal já me conhece, você do Cultura Alternativa já me conhece, e eu vou dar, para não ficar falando muito a mesma coisa de sempre, vamos passar a palavra para o Júlio Urrutiaga Almada. Júlio, fala aí 2 minutos, quem é o Júlio? Então, eu costumo dizer que eu sou um transeunte do mundo, né? Sou poeta, tradutor, dramaturgo, também tenho uma história desde de muito cedo com a literatura e com o teatro. E sou tradutor, sou professor universitário, né? Na verdade, agora, no momento, atualmente, eu sou professor de língua portuguesa para estrangeiros. Tá? E sigo com a minha carreira literária. E também tenho parceria em músicas também, como o Anand comentou. É isso. Então, vamos lá. Agora, Daniel Cardoso. Por favor, quem é Daniel? Opa, primeiramente, olá, Anand, olá, Júlio. Eu sou o Daniel Cardoso, residente em Trindade, Goiás, mas não gosto de Pequi. Tenho 19 anos e, recentemente, em 2019, terminei o ensino médio. Iria ingressar na Faculdade de Letras, mas por questões de saúde não houve como. Mas, no entanto, estou lidando com alguns projetos, como o grupo de filosofia e debates, um grupo voltado à ajuda psicológica e um grupo do jornal literário, que estou ajudando a organizar, assim como um pré-vestibular comunitário. Perfeito. Agora, por exemplo, o primeiro tema para a gente conversar chama-se filosofia. Filosofia, tá? E é homenagem a Daniel Cardoso. Filosofia, marco meu tempo de 2 minutos. Eu tenho sobrinhos que dizem que filosofia não serve para absolutamente nada. Eu tenho uma série de pessoas no Facebook, quando eu postei um tema sobre filosofia, eles disseram: filosofia não serve para nada, não dá dinheiro, não dá absolutamente nada para a pessoa. Eu discordo.
Eu acho que a filosofia é fundamental na vida da pessoa. Eu acho que eu sou uma pessoa que li muitos filósofos ao longo da minha vida. A implementação na sua vida de ensinamentos filosóficos é extremamente interessante, mas acho também que as pessoas mais cultas, as pessoas que geralmente leem muito, são muito mais infelizes. Elas não são felizes. Quanto mais culto você for, mais infeliz você é. Porque você tem uma informação vasta do mundo, você questiona muita coisa do mundo, e aí você fica uma pessoa um pouco mais solitária, um pouco mais difícil de ser compreendida. Mas existem filósofos, esses são os grandes sábios, que conseguem ser entendidos por diversas camadas da sociedade, da classe menos, vamos dizer, menos instruída para mais instruída. Esses não são filósofos, esses são sábios. Esses são grandes homens únicos que conseguem se comunicar com diversas camadas. E eu tenho estado em busca desse processo, mas não sei se atingir, acho que não. Você está entendendo? Ainda tenho muito a aprender. Como Daniel Cardoso foi o homenageado, encerro meu tempo com 1 minuto e 47 segundos. Passo a palavra para o Júlio Almada discorrer sobre filosofia durante 2 minutos. E para o final fica Daniel, que foi a pessoa que nos proporcionou esse tema nesse debate. Júlio, filosofia. Na verdade, assim, 2 minutos é pouco tempo para a gente falar sobre isso, mas, basicamente, né, se nós formos considerar que é o estudo do saber, né, ou o amor ao saber, então a gente chega ao ponto de que muitas pessoas, quando sentem algum tipo de vazio e falta uma identificação delas perante a sua vida, elas fazem algumas perguntas como quem me criou ou por que eu estou aqui? E essas perguntas acabam remetendo ela, digamos, a uma necessidade do religare, que vai levar a uma busca de uma religião. E por que essas pessoas não buscam, na verdade, o conhecimento e a sabedoria que existe em todo o processo humano? Aí a gente vai cair na área de filosofia e depois na área de sociologia, quando a gente compreende também que o homem vive um processo coletivo, né? Um processo social. Mas eu acho que é fundamental que as pessoas tenham perguntas, porque a filosofia trata-se de perguntas e não de ter as respostas todas prontas. Então, as pessoas não questionam e hoje as pessoas querem dar respostas simples para problemas muito complexos. E isso está, na verdade, estrangulando a sociedade, principalmente aí no Brasil, né, fazendo com que as pessoas percam qualquer horizonte em relação ao conhecimento. Tá? Perfeito, Júlio. Quando eu avisar para vocês assim, 30 segundos, é porque falta 30 segundos para dar os 2 minutos, mas aí vocês podem alinhavar a resposta com tranquilidade. E o Júlio, só informando para o Júlio, quando ele for assistir o programa, e aí você que está assistindo o programa está vendo que eu estou informando o Júlio, porque a gente não edita o programa, metade do rosto do Júlio está aparecendo quando ele responde. Agora está muito bom. Só para ele saber que ele vai ver a imagem dele pela metade. Ele se tornou um perfeito filósofo aqui na resposta anterior. Só de perfil. Daniel Cardoso, filosofia. A palavra é sua. Bom, vou começar com, por exemplo, digamos que a pauta que você colocou. Se a filosofia é importante ou não. No caso, eu acho que sim, realmente é importante a filosofia, pois ela é uma busca à verdade, ao conhecimento. E isso é importante em qualquer situação, porque é isso que vai definir como que a vida vai ocorrer e de que maneira, com que qualidade. Por isso que eu criei o grupo de debates. Porque, por exemplo, para encontrar a verdade, precisa primeiramente se questionar a sua. No caso, por isso que eu criei. O grupo está escrito lá na descrição dele. Ele é criado para debates filosóficos sobre temas variados, promovendo a troca de opiniões
de ideias e de conhecimento entre os membros. É isso que é o objetivo do grupo, no caso, promover o debate de ideias. No caso, quando você questiona a sua e questiona a sua própria ideia, após ouvir uma outra ideia, você vê que a sua verdade não era necessariamente a verdade, mas sim que você acreditava no momento. Mas quando você conhece uma nova verdade, além da sua, você dialetiza a sua verdade com a da pessoa e cria um conhecimento novo. A síntese desse conhecimento, que é um conhecimento mais elevado e muito mais verdadeiro, próximo à realidade. Por isso que eu acho que sim, a filosofia é importante, principalmente nos tempos de hoje, onde que a informação molda muito a mente das pessoas, as pessoas têm muito um pensamento muito comum. O pensamento da pessoa sempre é o mesmo, que a pessoa, não, fulano teve tal pensamento, eu vou ter o mesmo. Fulano teve tal pensamento, eu vou ter o mesmo. Ou então, faz o seguinte, tem o meu pensamento, ele é irretirável, a minha verdade é a única, a minha 30 verdade é segundos, absoluta. tá, Daniel? Terminado já. Ah, já terminou? Não, pode alinhavar a resposta com tranquilidade. Agora, homenageando o Júlio, o tema é valorização do professor. Valorização do professor, marca os meus 2 minutos, no Brasil é nenhuma, absolutamente nenhuma. O salário do professor é um salário muito ruim. O Ministério da Educação está hoje, em setembro de 2020, eu acho que está no seu 3º ministro ou 4º ministro. A verba destinada a estudos é muito pequena, retirada geralmente. Então, eu acho que o professor que avalia um aluno de forma séria no Brasil hoje, principalmente em escolas mais tensas, está fadado a levar uma surra. Há uma surra não só do aluno, como também dos pais dos alunos. Então, hoje a situação do professor é uma situação muito difícil no Brasil. Uma coisa que eu notei, que eu venho notando ao longo do tempo, é que quem quiser se eternizar no poder tem que deixar o povo burro. É muito mais fácil você se eternizar no poder quando você tem um povo que não questiona, que não lê, que não estuda, que nada. Você está entendendo? Porque aí você pode manipular esse povo. Existe um músico que diz: "E vida de gado, povo marcado, povo feliz". Tá? Então, eu acho que quando alguém quiser se eternizar no poder, como primeiro item da pauta, deixar o povo burro. Você está entendendo? Porque aí você pode manipular com mais facilidade o povo. Então, fica o Júlio Almada, que foi homenageado nesse tema. Ele vai ser o último a falar. Fala primeiro Daniel Cardoso sobre valorização do professor. Bom, digamos que meu posicionamento segue a mesma linha do seu, porque eu, pessoalmente, acho também que o professor não é valorizado. Como você bem colocou, a verba destinada à educação para que ele ofereça a educação aos alunos não é algo considerável, não é algo que favoreça o que o professor forneça para o aluno a melhor aula possível. Assim como o salário também não é lá essas coisas, mantém a subsistência, lógico, mas não é aquela qualidade de vida que o professor merece. Haja visto que o professor é a pessoa que cria todas as outras profissões. Ela é a pessoa que cria um médico, um advogado, qualquer outra pessoa que exerce qualquer outra função, passa pelo professor. No caso, como você colocou também, que o primeiro passo para se manter no poder é deixar o povo burro. No caso, é exatamente isso, porque se não investir em educação, não vamos ter pessoas, uma sociedade pensante. E nisso, por quê? Por que eles fazem isso? Porque fica bem mais fácil para dominar quando os dominados nem mesmo têm noção de que estão sendo dominados. Por quem, como, de que maneira e até quando estão sendo dominados. Até quando que vai o direito deles. No caso, é muito mais fácil manter a pessoa burra, por causa que aí a pessoa, não sei o que está acontecendo, e agora? Onde que eu estou? Em que contexto eu estou? No caso, por que mantém nessa situação? Porque a pessoa vê que está errado. Por que ela não muda? Porque a burrice, digamos, que é algo que é confortável. Permanecer na burrice é bem mais fácil do que procurar conhecimento. É bem 30 mais fácil do que segundos, tá? desenvolver conhecimento. No caso,
é por isso que se perpetua a desvalorização do professor. Outro motivo que propicia isso é a falta de noção do quão importante é o professor. Porque, como eu falei, nenhuma outra profissão existe se não existir a figura do professor, moldando a mente da pessoa desde quando ela se iniciou na vida acadêmica. Perfeito. Professor Júlio. Tá, vamos lá. Então, tudo que vocês falaram, na verdade, tem bastante sentido, mas realmente existe um projeto muito claro por parte no Brasil, particularmente na América Latina, né? É um projeto muito claro por parte das elites econômicas. Aí a gente tem que ter muito cuidado, porque, na verdade, a perpetuação do poder que existe no nosso sistema, no sistema capitalista, é a perpetuação do poder econômico, das elites econômicas. As elites políticas, que em geral as pessoas dizem, aquele político, aquele outro, acabam sendo peças de grupos da sociedade. Então, por exemplo, um político, ele não é um fenômeno que baixa aqui vindo de outro planeta. Ele é consequência de grupos que estão economicamente estabelecidos. Então, quem tem o poder econômico tem esse projeto de destruição da educação, de dar uma educação que sirva para propósitos mínimos, né? A gente vê o absurdo no Brasil hoje de destruição do processo de desenvolvimento industrial do país. Então, isso é uma coisa que as pessoas não entendem, as pessoas não sabem, as pessoas não entendem o que está acontecendo. Então, estão destruindo, né, o processo industrial, desenvolvimento industrial. Vão precisar de um outro tipo de educação. Vão precisar de uma educação mínima que faça com que as pessoas, pelo menos, saibam ler, saibam escrever, interpretem mal as coisas. Então, tudo é um projeto de dominação econômica. E o professor, na verdade, ele fica nessa ponta, na verdade, de resistência, de luta, né? 30 segundos, tá, Júlio? Isso. A ponto de, no Brasil, acusarem a existência de doutrinação dentro das escolas. Se houvesse doutrinação dentro das escolas no Brasil, nunca o Bolsonaro teria sido eleito. Porque nunca teria acontecido. Então, é uma mentira. É outra das mentiras que eles dizem. Não existe doutrinação nas escolas. Os professores são mal pagos, são mal considerados, sofrem de problemas psiquiátricos, de grandes problemas em geral, e são trabalhadores, como, né, disse aí o companheiro Daniel, são trabalhadores que formam outros trabalhadores, são pessoas que formam as outras profissões. Deveria ser valorizado. Perfeito, Júlio. Agora o tema é tecnologia no mundo atual. Tecnologia no mundo atual. Eu mandei 3 vídeos para o Júlio e para o Daniel. O Júlio, tá óbvio que ele conhece muito de tecnologia. Ele é professor, ele tem utilizado ferramentas para dar suas aulas, ele está morando... enfim, o Júlio, ele viaja muito. Você vê que pela própria... ele está usando um fone de ouvido. Então, obviamente... e esse fone de ouvido tem um microfone, parece aqui do lado esquerdo. Então, eu acho que o Júlio está dentro da tecnologia. O Daniel utilizou um elemento da tecnologia, que é o WhatsApp, que no Brasil chama Zap Zap, não é? Mas é WhatsApp. Tá? Então, o Daniel utilizou esse elemento, fez um texto, tá, explicando o porquê do grupo, e ninguém entendeu, ninguém está nem aí. Existe um filósofo chamado Bauman, que diz que o mundo é muito líquido hoje. Líquido. Você lê um negócio, mas se tiver 5 linhas, você lê 2 palavras daquele negócio e acabou. Entendeu? Aí eu, não sei se o Júlio notou e o Daniel, eu fiquei o tempo todo, vocês viram o vídeo até o final? Vocês viram realmente o vídeo? Então, gente, você que está assistindo, aqui no canal a gente utiliza a tecnologia e a gente só vai entrevistar pessoas que realmente estiverem apaixonados pela tecnologia. Hoje você tem vários vídeos no YouTube explicando até como é que enrola um cabo de violão. Tem um cara nos Estados Unidos que tem 1 milhão de acessos como enrolar cabos de instrumentos. Então, você tem vídeo para tudo. Então, sinceramente, hoje, gente, todo mundo tem que estar
muito informado sobre tecnologia. Tecnologia é tudo. Eu não publico, agora talvez o Júlio até me questione, mas eu não publico mais livros impressos. Eu só publico PDF e EPUB. Acabou. Tá certo? Então a palavra agora sobre tecnologia para o Daniel Cardoso, que eu estou sentindo a maior pena dele, está sofrendo lá no grupo de filosofia, pede, por favor, votem, isso e aquilo, é um sofrimento. Daniel Cardoso, fala para mim se a tecnologia é fundamental na vida atual. No caso, a tecnologia é algo que propicia a comunicação, propicia resolver problemas, organizar situações, ideias, pensamentos e projetos. No caso, então, é realmente importante. Só que o problema da tecnologia é porque ela fazendo uma analogia com o dinheiro, o problema não é a tecnologia em si, mas o mau uso dela. Da mesma forma com o dinheiro, o problema não é dinheiro em excesso, mas o mau uso dele. A tecnologia, por exemplo, é usada a todo momento, descaradamente e indiscriminadamente. A pessoa usa o tempo inteiro e, no caso, uma sobrecarga de informação. No entanto, quando acontece essa sobrecarga de informação, ocorre esse fenômeno da saturação de informação. É tanta informação, que a mente da pessoa acaba, não, eu vou descansar um pouco, tanta informação assim eu não consigo absorver. A pessoa pega e fala o quê? Por exemplo, no grupo de filosofia, a pessoa está em vários outros grupos. Grupo de escola, grupo de família, grupo de mais não sei o quê, grupo dos amigos, futebol. Aí, no caso, é uma saturação, porque se ela for prestar atenção em todos os grupos, não tem como, não vai haver como ela fazer isso. Aí, no caso, é uma saturação de informação. Não, a pessoa não organiza um tempo para mexer em cada coisa e mexe descaradamente a todo momento. No caso, a mente humana, por si só, já trabalha no modo economizar energia e evitar esforço, isso perpetua ainda mais, porque a pessoa não vou perder minha energia gastando tempo lendo coisa que fulano de tal me mandou, não vou perder tempo lendo isso. 30 segundos. A pessoa lê simplesmente o básico, a pessoa quer o resumo. O mundo ideal para a maioria das pessoas seria um mundo resumido, me fala só o resumo. No caso, o mundo não deveria ser assim, porque se você deseja uma coisa, deseja de vez entrar no projeto, tem que prestar atenção em tudo, porque cada detalhe é importante. No Perfeito. caso, Perfeito. Júlio, tecnologia. Então, eu tenho um comentário interessante para fazer, que é o seguinte. A minha geração, por exemplo, eu tenho 51 anos. A minha geração é uma geração que viveu entre 2 séculos e que viveu sem a tecnologia que existe hoje e com a tecnologia que existe hoje. A geração do meu pai tem agora 75 anos. A geração do meu pai, na verdade, muita gente não tinha interesse quando começou a se desenvolver e aparecer tecnologia. Mas meu pai, em particular, desde que eu era criança, meu pai já tinha e montava computadores em casa de pouca tecnologia. Então, eu tive esse contato desde que eu era criança, desde que eu tinha 10, 11 anos. E eu, assim, algumas pessoas não sabem, mas eu sou profissional da área de tecnologia. Eu sou analista de sistema, eu trabalhei em grandes projetos, em grandes empresas, em grandes multinacionais, e fui professor também de marketing digital, sistemas de informação de inteligência na universidade. E eu cresci, na verdade, a minha vida foi possível pela tecnologia, porque eu tive essa possibilidade de aprender do meu pai esse interesse que muita gente da geração dele não tinha, porque os computadores eram muito básicos, né? Não eram atraentes. Então, por exemplo, o Daniel é de uma geração que já nasceu só com tecnologia. Eles não viveram sem tecnologia, eles não sabem o que é. E talvez muitos dessa geração não consigam fazer um bom uso disso, porque não viveram sem tecnologia. É um paradoxo, mas essa é a realidade, é um paradoxo. Então, as pessoas que nunca viveram sem tecnologia, elas não têm essa memória afetiva do que era viver sem a tecnologia. E essa memória afetiva que ajuda, principalmente na questão das aulas, porque existem educação à distância, que eu trabalhei muito com conceituação, tudo isso, e existem as aulas virtuais, né, presenciais, são conceitos diferentes. Então,
as pessoas hoje, elas vivem esse problema, que elas estão imersas numa coisa, não conseguem sair, estão se afogando nisso, né? Perfeito, Júlio. Olha, toda a entrevista eu digo que virei fã. Então eu virei fã da resposta do Júlio Almada quando ele fala do paradoxo entre nós termos vividos sem a tecnologia e com a tecnologia. Muito bom. E o Daniel, a primeira fofoca do dia é que o Daniel virou o Sombra. Ou seja, acabou a luz lá no Daniel. Daniel agora é o Sombra. Vamos ver se ele vai voltar com essa luz. Vamos continuar? Então, o próximo tema seria a valorização da arte e cultura na sua região. Daniel caiu, possivelmente vai voltar e a gente vai admitir o Daniel. Valorização da arte e cultura na sua região. Eu moro em Brasília, a sede do Cultura Alternativa é em Brasília. E Brasília existe existe um projeto, chama-se FAAC, Projeto Fundo de Apoio à Arte e Cultura, governamental, onde a verba sempre foi desviada para outros caminhos, mas hoje parece, salvo engano, que tem um secretário de cultura que está disponibilizando a verba para os artistas realmente. Eu tenho visto comentários em vários grupos de que essa verba está sendo disponibilizada para o artista que teve seus projetos aprovados no FAC. Agora, é muito importante o seguinte, a valorização do artista alternativo independente em Brasília, ela ocorre mais por nichos. Ou seja, se você for no lançamento de um livro de poemas em Brasília, as mesmas pessoas vão estar naquele lançamento, no outro lançamento, no outro lançamento. Então, você não tem um acréscimo de público. É muito difícil você ter um acréscimo de público. Essa entrevista nossa será vista muito se o Júlio e o Daniel compartilharem. O público do canal, ele se divide por várias entrevistas. Então, ele assiste uma média, você veja que interessante, uma entrevista de 1 hora, ele assiste uma média de 15 minutos. 15 minutos da entrevista. Por quê? Porque ele não tem tempo. Porque às vezes é muito tempo, é um assunto que não chama a atenção dele. Então, a arte e cultura, quando ela é independente alternativa, ela enfrenta muitas dificuldades. Você praticamente tem que ser uma pessoa muito cortês. Se você algum dia não for cortês, a pessoa não compra seu livro. A pessoa não quer saber de você. Você tem que ser gentil com todo mundo. Você não pode nunca expor uma ideia. Por exemplo, você foi chamado para um evento. Aí você criticou o evento, aquele organizador nunca mais te chama. Você entende? Para aquele evento. Então, é uma vida, eu acho, muito desgastante do artista independente alternativo. Como o Daniel caiu e não voltou, não é? Vamos ver se ele volta, eu vou admitir ele. Então, a palavra é tua, Júlio, sobre a questão da arte e cultura e a valorização na sua região. Na verdade, atualmente eu estou morando em Guayaquil, no Equador, né? E faz praticamente 4 anos que eu estou morando aqui. Então, eu podia falar um pouco de algumas realidades aqui. Certo. Quando eu cheguei aqui, eu já havia morado aqui nos anos 80, então eu conhecia um pouco algumas coisas. Eu vim fazer um resgate, inclusive, de algumas situações, algumas coisas. Então, quando eu cheguei aqui, eu participei de um evento, de um festival de literatura, né? Em uma cidade, inclusive uma cidade do centro do país, do meio do país. Então, foi um festival bastante interessante, né? E eu comecei, pouco a pouco, a entrar em contato com a realidade que havia. Eu tenho muitos amigos pintores aqui, alguns amigos escritores, né? E o que acontece? A gente tinha um processo, existe um cadastro aqui que se chama RUAC, que é um registro único de artistas do Equador. Então, inclusive, eu estou registrado lá, eu fiz a comprovação de que eu tenho uma trajetória com, né, tudo que eu fiz até hoje, então eles me aceitaram e me validaram como um artista. Então, esse registro permite que as pessoas participem, né, acessem a algum tipo de financiamento, acessem a cursos, tenham alguma... Então, esse registro faz parte da realidade. Agora, depois, é que o que aconteceu esse ano com a pandemia,
A gente está vivendo, ainda aqui no Equador, a gente está vivendo uma restrição e uma quarentena bastante rigorosa, né? Até visto que agora nós já não temos índice de mortes e tudo. Então, isso mudou muito a nossa realidade. Então, a gente está trabalhando muito mesmo nessas plataformas digitais, a gente está fazendo muitas coisas. E isso fez com que a gente trabalhasse com todo mundo. Então, hoje, a minha área de atuação não é o Equador só. Eu estou escrevendo para uma revista, a revista Arara, no Brasil, entrevistando escritores latino-americanos. Eu estou fazendo eventos, lives no Brasil, em outros países. Então, acabou sendo... A gente está imerso no mundo, justamente por causa dessas restrições da pandemia, porque a gente não pode se reunir aqui, né, presencialmente. Então, voltou. Voltou, Daniel. tá voltando aí. Uhum. Voltou, então, ótimo, Júlio. Que bacana que você está atuando em vários locais do mundo e que bom que o Equador está tratando a pandemia com seriedade, porque aqui o negócio está bem zoneado, viu? Aqui está uma confusão total. Bom, vamos falar de um tema que é o seguinte, tá aí Daniel de novo conosco. Bem-vindo, Daniel. Foi só um minuto que você caiu, tá tudo certo, vamos continuar aqui nosso trabalho. Deixa eu ver se o Daniel já está... Tá tudo certo. Então, Daniel... Agora, cada um fala da sua obra, tá certo? Ou seja, suas publicações, seus livros. E lembrem-se que vocês vão ter mais 3 minutos depois para falar o que desejar, o assunto que desejar, sabe? Então, enfim, não precisa... Parece que o Júlio tem feito uma campanha, enfim, não sei. Aí o Júlio vai falar e o Daniel o que desejar. Bem-vindo, Daniel, e que bom que você voltou e voltou já atento ao canal e a gravação. Daniel, eu vou falar da minha obra. A minha obra são 42 anos que eu estou nessa área, então se eu for falar de um monte de livros que eu publiquei, um monte de CDs que eu lancei, não vale a pena. Eu vou ficar aqui falando o tempo todo. A minha obra hoje é o Daniel Cardoso, o Júlio Rutiaga Almada, ter conversado com essas duas pessoas, ter sido respeitado por eles e respeitá-los. Eles viram os vídeos que eu enviei, isso aí é um ponto importantíssimo. Você que vai participar de entrevistas nesse canal, veja os vídeos que nós vamos enviar, senão não faremos a entrevista. Daniel teve um problema, voltou, tá? Depois voltou tranquilo, sem falar, sem não sei o quê, tudo ótimo, tá? Então, a minha obra hoje foi ter conduzido essa entrevista com magia e muita alegria, sabe? E rever o Júlio, que é tão atuante, tão importante na história brasileira da arte e cultura e também na história da América Latina e hoje mundial, conforme ele falou, você entende? Então, é fundamental. E o Daniel, que é tão importante, está fazendo um grupo muito diferenciado na área da filosofia, no WhatsApp. Então, uma pessoa dessa realmente só merece aplausos. Os dois só merecem aplausos. Essa é a minha obra hoje. A minha obra foi ter entrevistado essas duas pessoas e eu sou editor do Cultura Alternativa, que vocês viram no início. No Brasil, no Google Brasil, é o número 1 e no Google Brasil a TV Cultura Alternativa é número 1. Tá bom? Então, Daniel, fala para mim um pouco da sua obra. Enfim, sua obra não precisa ser só suas publicações, pode ser o grupo de WhatsApp, é uma obra. Então, sua obra, a obra da sua vida, e depois você vai ter mais 3 minutos, tá bom, para falar. Mas agora é 2 minutos para falar da sua obra. Eu vou falar primeiro... Ok. Eu vou falar primeiramente do grupo de filosofia. O grupo de filosofia ele foi destinado, como eu falei anteriormente, para a troca de conhecimento, de ideias. Você mostra a sua opinião e ouve a do outro, com respeito e com clareza, sempre de forma concisa. O grupo visa exatamente isso, tornar as pessoas melhores, induzindo elas a pensar, a questionar a própria verdade. E, no caso, há um outro grupo meu destinado à ajuda psicológica. No caso, contamos com a ajuda de alguns psicólogos. Aí, por exemplo, funciona mais ou menos assim, a pessoa... um certo momento que a gente faz tipo uma roda de conversa. A pessoa vai falando, por exemplo, como está o seu caso, o que você tem feito para melhorá-lo, e o que tem feito, como tem andado o seu tratamento, qual tem sido o seu tratamento. E há também o apoio psicológico. A pessoa conta um problema
e todos que estão aí no momento ou estarão posteriormente vão ajudando a pessoa. Fora isso, as minhas criações como poeta. Eu tenho alguns poemas publicados no app Meu Poema. A conta de usuário é Dancard com D mudo. Aí lá você pode encontrar alguns poemas feitos por mim. Aproximadamente 84, tem até o momento. E há também um livro, só que no momento ele está em fase de remasterização. Eu estou editando ele, chama-se A Ponte de Gelo. Estou trabalhando nele, está quase em fase final. Aí, no caso, é isso. Perfeito. Caso alguém quiser entrar em qualquer... Ok, certo. Perfeito. Informando para você que o grupo Meus Poemas, o organizador desse grupo entrou em contato conosco. Nós devemos fazer uma entrevista com ele, mas ele não quer aparecer. Olha só. Vai ser uma entrevista com um cara que não quer aparecer, então vai ficar só o nome dele na tela, vai ser muito interessante. Júlio, sua obra, Júlio. Na verdade, como você comentou também, como eu tenho uma trajetória de mais de 30 anos, então falar da obra realmente fica um pouquinho complicada, né? É complicado. Basicamente, a maior parte dos meus livros são livros de poesia. Eu fiz muito trabalho também para o teatro, porque eu sempre tive um convívio muito forte no teatro, como dramaturgo, como ator também. E na realidade, o que hoje eu estou trabalhando com duas situações em particular. Com as traduções, né, porque eu sou tradutor há alguns anos já, há mais de 10 anos eu tenho participado, inclusive, de eventos em outros países com com tradução literária. E eu organizei um livro ano passado que se chama 50, porque ano passado eu completei 50 anos. E aí o livro, a gente começou a conversar tal, e o livro vai ser publicado agora, depois que eu já completei 51. Mas tudo bem, por causa da pandemia, nós tivemos todo o problema, porque a gente não conseguiu publicar o livro antes. E a gente vai publicar no próximo mês por uma editora de Curitiba, que é uma editora nacional, a editora Cotter, que é muito conhecida e tem, inclusive, publicações em Portugal também. Então, o livro vai se chamar 50, e é um livro com 50 poemas, mas 50 poemas de diferentes livros, de aproximadamente 10 livros, de diferentes fases, né? Na verdade, não é a obra toda, não é uma obra completa, é uma antologia, uma escolha de alguns poemas, tá? Então, esse é um trabalho que eu efetivamente estou fazendo. E um outro trabalho que eu estou fazendo agora é o trabalho na revista Arara, que eu sou correspondente internacional da revista Arara, entrevistando escritores latino-americanos. 30 segundos. Isso, a gente faz entrevistas em espanhol, eu faço a tradução, publico as entrevistas bilíngue, então é revista Arara, né? Revista Arara, vocês podem encontrar facilmente. E para quem quiser conhecer um pouco dos meus poemas e também entrar em todas as minhas redes, a partir do julioalmada.net, que é o site, julioalmada.net. Tá? Depois da campanha do livro, do outro livro, eu vou falar depois no outro espaço. Isso, agora nós temos 3 minutos para falar o que desejar, tá bom? Então eu vou falar o seguinte, primeiro agradecer muito ao Daniel Cardoso, quando ele tem uma aula para você aí nessa entrevista, o Daniel Cardoso caiu e voltou com a maior tranquilidade. Ou seja, você não precisa se desesperar quando a gente estiver fazendo entrevista que você cair, ou eu mesmo posso cair. Entendeu? Você volta e continua sem problema nenhum. Parabéns, Daniel, pela sua atuação na entrevista, parabéns por você ter escutado os vídeos, parabéns pelos grupos, inclusive, sinceramente, eu acho que eu estou ficando doido. Então é melhor eu entrar nesse grupo também de psicologia, porque durante o mês, eu tenho 5 dias por mês que eu fico em total depressão, triste pra cacete nessa pandemia toda. Hoje mesmo eu olhei o Instagram e vi uma mulher, a Ana Lobo, eu não sei o nome dela, o sobrenome não sei, linda, maravilhosa, saindo do mar. Aí eu falei, meu Deus, eu quero viajar, meu Deus, eu preciso viajar. E já comecei a ficar em depressão. Então eu preciso entrar nesse grupo, viu, de psicologia do WhatsApp. Me põe lá. Eu vou pedir para você me colocar, mas você sabe que eu falo pouco nos grupos, muito pouco.
tá? Porque eu tenho um monte de grupo que eu faço parte, mas um dia eu vou chegar lá, gente, eu estou em depressão total, me ajudem. O que eu faço? Eu estou doido para viajar e tenho 60 anos e sou diabético. E aí? É duro, hein? Numa pandemia com 60 anos diabético é duro, tá? E eu queria agradecer muito o Júlio, muito mesmo. O Júlio é uma pessoa que eu respeito muito, tem uma larga atuação e ele foi muito cortês o tempo todo comigo, eu perguntando se ele tinha visto o vídeo, se ele tinha feito isso, feito aquilo. Pô, o cara é um craque de internet, tá aí arrebentando, tá na revista Araras. Espero que ele fale também da campanha agora que ele tem feito. Então, Júlio, parabéns, muito obrigado. E por fim, eu quero dizer a você do canal que nós estamos agora num segundo estágio do canal. Agora, para você participar, você vai ter que entender do Zoom, e você entende do Zoom vendo vários vídeos, tem inúmeros vídeos aí no YouTube, como entrar numa reunião do Zoom. Bota isso no YouTube que você vai saber. Você entende? Tem 500 milhões de vídeos. E aí você tem que saber mexer no Zoom, você tem que saber o formato da entrevista, que são temas, que no final só existe 3 coisas que é igual em toda entrevista. A abertura, que é você falar de você mesmo, ou seja, não precisa me enviar release, currículo, nada. Você fala de você mesmo, que aí eu te conheço igual a pessoa que está assistindo o programa. A segunda coisa é você saber mexer no Zoom. E a terceira coisa é você assistir onde vai sair publicadas as entrevistas. Só isso. Mas você tem que saber o formato das entrevistas. Não, desculpe, as 3 perguntas é a abertura, depois você fala da sua obra e no final é 3 minutos. Você fazer o que quiser. Se quiser plantar bananeira, você planta. Você está entendendo? Você faz o que bem desejar. Passei 3 minutos e 3 segundos. Porra, então cada um tem 3 minutos e 3 segundos. Tá certo? Daniel, vou deixar o Júlio por último, Daniel, porque o Júlio tem uma larga experiência, ele tem um projeto que ele está querendo divulgar e tal, essas coisas. Vamos deixar ele com os 3 minutos finais. Daniel Cardoso, 3 minutos para você falar o que quiser, o que você quiser. Certo. Como você falou que pode plantar bananeira, eu vou plantar bananeira. Não, bananeira. Mas eu vou falar sobre os grupos, né? No caso, o grupo de WhatsApp voltado a debates filosóficos, tanto quanto voltado à ajuda psicológica, quem quiser tá sabendo mais sobre o projeto, sabendo como ele funciona, tá tudo muito bem explicado, existem regras muito bem específicas, tudo muito organizado. Organização é a palavra. No caso, quem quiser saber mais informações, entrar em contato comigo ou participar de qualquer um dos grupos ou os dois, é só entrar em contato comigo pelo telefone 629-8469-3044. Ou então me chamar pelo Messenger, a conta de usuário Daniel Cardoso, que eu também estarei respondendo. Aí, no caso, quem quiser saber mais sobre os poemas e quiser entrar no app Meu Poema é o nome do app. A pessoa pode procurar Dan Card, vai encontrar todos os meus poemas lá, expressos. São poemas falando principalmente sobre amor, mas também existem poemas falando sobre reflexão de vida, poemas sobre depressão. Recentemente iniciei alguns sobre fé e estou trabalhando para iniciar 2 novos livros. Um sobre amor também, colocando os poemas sobre amor, e outro colocando os poemas sobre depressão. No caso, no mais, é isso. Tá perfeito. Uma coisa importante. Esse aplicativo, Meus Poemas, ele só foi aceito pelo Android. No iPhone não tem, tá certo? Como eu tenho iPhone, Android, tudo aqui, então eu participo muito através do Android. Estou até meio ausente, mas é no Android, tá? Esse aplicativo. E o WhatsApp, se você quiser depois, você que está assistindo, não deu para anotar o WhatsApp do Daniel, eu te passo, tá? Eu te passo porque o Daniel disse publicamente aqui no canal, então eu te passo. Júlio, 3 minutos para você falar o que desejar. Tá, vamos falar. Inicialmente, vou falar dos contatos. Eu tenho um perfil de escritor no Facebook, Júlio Rutiaga Almada. Tenho 2 perfis lá também de usuário no Facebook, também Júlio Rutiaga Almada. Tenho um Instagram, @Júlio Rutiaga Almada, exatamente como está. E meu site, na verdade, é o julioalmada.net. E tem um canal no YouTube que é o Júlio Urrutiaga Almada, exatamente como está
aí o nome completo. Então, eu vou fazer um comentário sobre a campanha, que é o seguinte. Quando eu vim para o Equador, há 4 anos atrás, eu estava trabalhando já no processo de tradução de obras literárias de outras pessoas e na tradução e organização de trabalhos próprios, de trabalhos autorais. Então, eu criei um projeto chamado Poeta no Equador. E a forma de financiamento do projeto do Poeta no Equador foi, durante todo esse tempo, as pessoas, digamos, podem contribuir com algum valor e vão receber alguma recompensa, vão receber um livro eletrônico, 2 livros eletrônicos, depende da campanha. A campanha vigente hoje, Poeta no Equador, é uma campanha para traduzir o livro Caderno de Ontem. O Caderno de Ontem é um livro de 90 contos que foram escritos durante visitas a cafeterias, lugares públicos, tudo isso. Como hoje a gente não tem uma realidade igual, a minha proposta é traduzir o livro para o espanhol e, ao mesmo tempo, determinadas pessoas que contribuírem com um valor específico que tem lá na campanha, vão poder escrever o conto novamente comigo. Elas escolhem um conto do livro e vão escrever o conto comigo, um processo de escrita coletiva. Tá? E elas vão poder ver o conto sob a ótica da pandemia, o que mudou, o que não mudou, entende? Então, é um processo de escrita coletiva. Todas as informações dessa campanha, elas podem ser acessadas a partir do julioalmada.net ou no Kikante, Poeta no Equador 1. E aí estão todas as informações. Então, é uma campanha para a gente fazer a tradução do livro e uma reescrita de alguns contos sobre a ótica da pandemia. A pessoa contribui com R$20, recebe um livro eletrônico. Contribui com 50, recebe 2 livros eletrônicos. Contribui Perfeito. com 200, vai poder escrever o conto junto, vai poder fazer todo o processo. Então, lá tem as várias, né, recompensas diferentes. Perfeito. Inclusive, Perfeito. Já deu tempo? Deu. Tá? Ó, eu vou, nessa nova linha do canal, você viu que a gente está bem rígido, então eu vou te mostrar aqui rapidinho, vou compartilhar a tela do Poeta no Equador, tá bom? Ó, você vai ver agora, aqui ó, tá aqui ó, Poeta no Equador, com, aqui ó, Kikante. Quando você entrar no Google Brasil e digitar Poeta no Equador, é o número 1. É fácil de achar. Tá muito fácil, tá aí o Júlio Almada, bacana aí para você no Poeta no Equador. Fica a dica, tá? Muito obrigado, Júlio Almada, muito obrigado, Daniel Cardoso. Um abraço para você que assistiu essa entrevista. Se você não teve tempo de assistir inteira, assiste 5 minutos, 5 minutos, 5 minutos, um dia, depois aqui, volta, vai para lá, volta para cá, que você vai ver duas pessoas extremamente interessantes. Meu nome é Anand Rao, eu sou editor do Cultura Alternativa.